Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Peço que vocês separem um livro de história, pois hoje daremos início ao capítulo 8, Rumo a Terras Distantes. Entre os séculos XV e XVI, países europeus, especialmente Portugal e Espanha, realizaram grandes navegações por mares até então desconhecidos. Viajar por caminhos inexplorados era muito arriscado. As embarcações não eram tão seguras, pois não possuíam recursos tecnológicos como os atuais. E as pessoas não sabiam o que poderiam encontrar pelos mares e oceanos desconhecidos. Foi em uma dessas viagens que os portugueses chegaram ao território brasileiro. E esse é um dos temas que você vai estudar neste capítulo. Trocando ideias. Qual fato histórico é representado na imagem desta abertura? Pessoal, peço que vocês façam a leitura da legenda da obra de arte, tá? E quem pensou e fez a leitura aí, que foi um fato histórico, né, conhecido como descobrimento do Brasil. Próxima questão. Quais povos estão sendo representados aí nessa imagem? Já estudamos, né? Os portugueses e os indígenas. Lembrando que os povos indígenas foram os primeiros a habitar as terras que atualmente pertencem ao Brasil. Como ocorreu o encontro entre esses povos? Levante hipóteses. Pessoal, como que ocorreu? Observe as expressões dos povos retratados na obra de arte. Como será que foi esse encontro? Olha, pelas expressões, não foi um encontro muito festivo ou alegre, não é? Os povos indígenas parecem assustados, né, ou receosos diante da chegada dos portugueses. Agora, pessoal, a tia Erika vai colocar para vocês um vídeo, tá? Que fala um pouquinho sobre as grandes navegações. Vamos lá? Foi o nome dado às viagens que os europeus fizeram entre os anos de 1400 e 1600. Estas viagens eram longas, mas muito necessárias, pois buscavam especiarias como cravo, canela, gengibre, pimenta, porcelanas e tecidos de seda. Este comércio era muito lucrativo e por isso era disputado pelos povos que tinham embarcações apropriadas para fazer as viagens. Os portugueses eram os que tinham mais conhecimento sobre navegação. Eles aperfeiçoaram alguns instrumentos e inventaram outros, como por exemplo a caravela e a bússola. As caravelas eram embarcações rápidas e resistentes, capazes de transportar grandes quantidades de mercadorias e homens. A bússola indicava a direção através de pontos cardeais. Numa navegação, participavam marinheiros, soldados, padres, ajudantes, médicos e até mesmo um escrivão, que era responsável por anotar tudo o que acontecia durante a viagem. Estas viagens eram muito longas e encontrar um novo caminho para as Índias era muito difícil e os navegadores tinham muito medo de viajar por águas desconhecidas, pois acreditavam que no mar havia monstros e criaturas ameaçadoras. Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral eram os navegadores mais experientes de Portugal. Cristóvão Colombo, a serviço dos reis da Espanha, seguiu para o oeste e contornou a costa africana. Assim chegaria à Índia, navegando em linha reta. Pedro Álvares Cabral partiu de Lisboa com destino à Índia, e nesse percurso alguns navios podem ter se afastado da costa africana, devido às más condições do tempo. Esse imprevisto
fez com que Cabral descobrisse novas terras e um novo caminho até a Índia, cruzando assim o Oceano Atlântico. Agora vocês farão a leitura da página 36 e 37, tá? Aqui no texto, Um Mundo a Navegar. Vocês vão entender um pouquinho sobre a importância das especiarias, né, no contexto das grandes navegações. Foi durante as cruzadas entre os séculos 11 e 13 que os europeus tiveram contato com a maior parte desses produtos. Os árabes monopolizaram a rota das especiarias, caminho terrestre percorrido pela mercadoria da Ásia até a Europa. Os motivos que impulsionou as grandes navegações foi o desejo de encontrar uma rota alternativa para o comércio de especiarias. Então, aqui vocês vão conhecer, na página 37, né, alguns equipamentos e técnicas de navegação, ok? Por favor, façam a leitura da página 36 e 37 e na aula online vamos ler o texto novamente. Na página 38 tem o Para Ir Além, dos mares misteriosos, né? O que eles acreditavam que existiam na época que eles estavam realizando as navegações. Vocês vão entender aí no texto que o imaginário foi muito utilizado para explicar os elementos da Terra. A ideia que existiam monstros e outros perigos escondidos nos oceanos era fruto, né, da imaginação. Conhecimento eles não tinham, né, em relação às técnicas de navegação em mar aberto e das correntes marítimas oceânicas. Por isso que havia aquele medo, né? Eles acreditavam que existiam monstros no mar, tá? Então façam aqui a leitura da página 38. Agora é com você. Página 39. Cite 2 objetivos das grandes navegações. E aí, pessoal, o que levou, né, o início das grandes navegações? Qual era o objetivo, né? Se vocês voltarem lá no texto, vocês irão ver os motivos que levaram às grandes navegações. 2. Observe a charge e, em seguida, responda aos itens. Letra A qual período histórico a charge se refere? A que período, né? Por que será que um dos personagens está com medo, né? Ele está imaginando alguma coisa. Que período foi esse? B. Explique por qual motivo um dos personagens está com medo, né? Qual o motivo que ele está com medo? Que nem a tia Érica falou anteriormente, né? Eles acreditavam que existia alguma coisa no mar, né? Pelo motivo que eles não tinham conhecimento, não tinham muitas técnicas de navegação e com isso eles ficavam com medo. C. Além do motivo apresentado na charge, quais outros motivos levavam os navegadores a ter medo de cruzar os oceanos? E aí, pessoal, como que eles acreditavam que era o formato da Terra? Né? Através dessa imagem, vocês podem descrever a forma como eles pensavam, né? Que era o formato da Terra, ok? Dando continuidade aqui na página 40, na questão 3. Durante as grandes navegações, muitos países europeus desejavam chegar às Índias para ter acesso às especiarias, tá? Na época valia muito. O que são especiarias e por que eram tão valorizadas? Pessoal, o que são essas especiarias? Podemos descrevê-las como o quê? Vocês novamente vão voltar lá no texto da página 36, ok? Por que elas eram tão valorizadas, tá? Normalmente uma coisa tem muito valor quando ela é algo de difícil acesso.
né? Então, com isso, o valor acaba aumentando. Então, vocês vão falar um pouquinho, tá? O que é, aqui no caso, as especiarias, né? O que são especiarias? E por que elas eram tão valorizadas? 4. Qual foi o primeiro país europeu a navegar pelo oceano com o objetivo de chegar às Índias? E aí, qual foi o primeiro país aí, pessoal, a conseguir navegar e chegar às Índias? Estamos falando de um país aí, né? Já falamos bastante sobre ele. Qual é esse país? 5. Faça a correspondência entre as colunas a seguir. Então, temos aqui essas técnicas de navegação, tá? Voltem lá no texto da página 37. Cada um aqui tem uma função. Aqui no primeiro quadro aqui, pessoal, no primeiro retângulo. Instrumento utilizado para orientação em viagens possui os pontos cardeais e colaterais. Qual desses instrumentos é, pessoal? Qual técnica de navegação ela usa para orientação, né? Usada para orientação? Embarcações que se moviam por meio da força dos ventos. Elas eram rápidas e resistentes. E aí? Qual dessas três imagens? Aparelho utilizado para medir distâncias e auxiliar na localização de viagens. Quais dessas imagens? Então, vocês vão colocar aqui os números correspondentes, ok? Pessoal, aqui vocês farão a leitura da página 41, tá? Sobre as grandes navegações. Entender que Portugal e Espanha passaram a disputar novos territórios, né? No intuito, né, de acabar com alguns conflitos, os dois países assinaram em 1494 o Tratado de Tordesilhas, um acordo que delimitava as terras sob o domínio de cada uma dessas nações. Esse documento servia para os territórios já ocupados por eles e também para as terras que os portugueses e espanhóis pretendiam explorar. De acordo com ele, uma parte do atual território brasileiro pertencia a Portugal antes mesmo da viagem de Cabral, realizada em 1500. Tá? O motivo econômico foi muito importante, né, para as grandes navegações. Mas no caso português, houve também um motivo religioso, ou seja, o desejo de expandir a fé cristã e de conquistar fiéis. Por isso havia padres nas embarcações, tá? Nesse momento, o envolvimento da igreja ocorreu por meio, né, de irmandades religiosas como os jesuítas. Os religiosos também foram importantes para o encorajamento dos marinheiros que temiam a navegação em águas desconhecidas. Ok? Então, façam aqui a leitura da página 41. Página 42. A Carta do Descobrimento. Quando os portugueses chegavam a novos territórios, costumavam descrevê-los para o rei por meio de cartas. Na viagem de Pedro Álvares Cabral, havia um escrivão português chamado Pero Vaz de Caminha, que detalhou as características das terras onde eles chegaram e de seus habitantes para Dom Manuel, rei de Portugal. Essa carta é o primeiro registro escrito sobre o território brasileiro. Hoje em dia, ela se encontra no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, na cidade de Lisboa, em Portugal. Por seu valor histórico, o documento está conservado em um cofre e é exposto ao público apenas em ocasiões especiais. Vamos ouvir agora o que estava escrito na carta? Então vamos lá. Seguimos nosso caminho por esse mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra. O capitão pôs o nome de A Terra de Vera Cruz. E
dali avistamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8. A feição deles era serem tanto avermelhados, de bons rostos e narizes bem feitos. Seus corpos são tão formosos que não pode ser mais. Eles não lavram nem criam. Nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado a viver do homem. Enquanto ali andavam, dançaram e bailaram, sempre com os nossos, ao som de um tamboril nosso, como se fossem mais amigos nossos do que nós, seus. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata, ou outra coisa de metal ou ferro. Águas são muitas, infinitas, e desta maneira dou aqui a vossa alteza conto do que nessa vossa terra vi. Deste porto seguro, da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500, Pero Vaz de Caminho. Agora é a sua vez de escrever o nosso país. Fazendo história. A Carta de Pero Vaz de Caminho foi o primeiro documento escrito sobre o Brasil. Ela descreve aspectos sobre as terras que atualmente fazem parte do território brasileiro, além de também descrever os seus habitantes. Que tal você escrever as características do nosso país que mais lhe chamam a atenção? Para isso, use as linhas a seguir. Pessoal, eu quero aqui que vocês escrevam um texto, falem de aspectos específicos do nosso país, como habitantes, paisagens, cidades, natureza e também da nossa cultura. Vocês também podem relatar aspectos que identificam na cidade onde vocês vivem, ok? Façam o texto e compartilhem com os colegas na aula online. Então, por hoje é isso. Nos encontramos na aula. Um grande beijo